Eles fizeram parte da nossa vida. Entraram nas nossas casas pela televisão, pelo rádio, pelo palco. É só um dos sinais de abandono. O humorista está sozinho em casa. A cama dele é o sofá da sala. Eles brilharam através da música. Um novo dia nascerá. Cada vez que eu te olho, Daria tudo pra você estar aqui. Mamãe passou açúcar em mim. Humor e... Comigo é na manteiga, escreveu no meu pau comigo. Ai, querido. Enfermeira, ele se parece comigo ou com o pai? cala a boca, Genival! e cinema. Eu tô com vontade de ir até Albuquerque, mas... Eu te peguei. Todos eles brilharam sob os holofotes, viveram o auge da fama e conquistaram o carinho do público. Houve um tempo em que eles tinham tudo. Fama, dinheiro, fortuna, familiares sempre por perto, amigos inseparáveis, convites para festas, viagens e jantares luxuosos. Eles eram cercados por sorrisos, abraços e promessas de amizade eterna. Mas o sucesso tem um lado cruel. Ele atrai multidões, mas muitas vezes, multidões de gente falsa. Pessoas que se aproximam pelo interesse, pelo brilho e que somem no primeiro sinal de escuridão. E quando a queda chegou, eles descobriram quem realmente amava de verdade. O dinheiro acabou, os amigos desapareceram, a família muitas vezes se afastou. E aqueles que antes estavam na primeira fila para aplaudir, viraram as costas. O resultado? Anos depois, muitos morreram sozinhos, abandonados, sem carinho, sem despedida, alguns na miséria. E no lugar dos aplausos, um silêncio gelado que corta como uma lâmina. Hoje, vamos abrir essas histórias. São 20 artistas que tocaram o céu da fama, mas que no fim encontraram apenas o chão duro do esquecimento. Prepare-se, porque mais do que lembrar nomes, esse vídeo vai mostrar como o sucesso pode atrair qualquer um. Mas a queda revela quem realmente fica. E eu te pergunto, quem você acha que teria ficado ao lado deles até o último segundo, sem esperar nada em troca? Vanusa. Nos anos 70 e 80, ela emplacou sucessos que se tornaram verdadeiros hinos, cantados de norte a sul do país. Brilhou no céu da pátria. Seus discos vendiam como água, os shows viviam lotados e a presença marcante no rádio e na TV a transformou em um nome querido e respeitado. Mas, por trás desse brilho, a vida guardava capítulos dolorosos. Problemas de saúde, dificuldades financeiras e a separação do cantor Antônio Marcos, um amor intenso que deixou feridas, pesaram sobre ela. A rotina agitada de viagens e apresentações foi sendo substituída por dias silenciosos e cada vez mais solitários. Nos últimos anos, Vanusa morou em um asilo em Santos, no litoral de São Paulo, onde buscava cuidados e alguma paz. Afastada dos palcos e de muitos amigos que a acompanhavam no auge, enfrentou seus últimos dias com fragilidade. Na madrugada de 8 de novembro de 2020, faleceu aos 73 anos, vítima de insuficiência respiratória. Foi enterrada no cemitério de Congonhas, em São Paulo, deixando um repertório inesquecível e a lembrança de uma artista que marcou gerações, mas que partiu longe do brilho que um dia a acompanhou. José Carlos Sanches. Nos anos 80, José Carlos Sanches era o galã que arrancava suspiros nas novelas da Globo. Fez sucesso em produções como Água Viva... Até agora nada. Meu Deus, Francisco, você tá brincando? São mais de 25 mil? Eu sei, tem mais, hein? Ele falou que vai pagar. Tititi... Oi, Alex. Oi? Eu queria te apresentar, esse aqui é o... Caio César. Que Rei Sou Eu. Solta imediatamente essa moça!
Não posso fazer isso, Alteza. Eu não estou perguntando se você pode, eu estou dando uma ordem. Alteza. Amor com amor se paga e por amor. Oi, Ângela. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem. E tu, Ângela? Interessante, né? Escuta aqui, Rosier. Você que mora aqui sabe me dizer se ela tem namorado? Onde viveu Fausto, um dos papéis mais marcantes da sua carreira. Era admirado, reconhecido e tinha o prestígio de quem vivia no auge da TV brasileira. Mas, com o passar do tempo, as portas foram se fechando. Sem convites para novos trabalhos e distante da vida agitada que um dia teve, José Carlos passou a viver de forma cada vez mais reservada, praticamente esquecido pelo meio artístico. O fim foi triste e solitário. Ele foi encontrado morto em seu apartamento, em Copacabana, no Rio de Janeiro, depois que vizinhos sentiram um forte odor vindo do local. Segundo a perícia, já estava morto há pelo menos 4 dias. Tinha 67 anos e partiu sem que ninguém notasse sua ausência. Um silêncio cruel para quem já foi visto e aplaudido por milhões. Zilda Cardoso. Com seu humor único e irreverente, Zilda Cardoso fez história na televisão brasileira. Deu vida à inesquecível Dona Catifunda. Dona Catifunda! Personagem que brilhou em programas como A Escolinha do Professor Raimundo, Praça da Alegria e A Praça é Nossa. Também se destacou como a enfermeira Elza, na novela Meu Bem, Meu Mal, da TV Globo. No auge, era querida pelo público e tinha presença garantida nos principais programas de comédia. Mas com o tempo, o ritmo de trabalho diminuiu. Sem filhos e nunca tendo se casado, Zilda passou a viver sozinha em um apartamento no bairro Santa Cecília, em São Paulo. A solidão se tornou parte da rotina. Em 20 de dezembro de 2019, foi encontrada morta por sua cuidadora. Morreu hoje aos 83 anos a atriz Zilda Cardoso, conhecida e querida dos brasileiros por interpretar a personagem Dona Catifunda. Aos 83 anos, faleceu de causas naturais enquanto dormia. O velório foi simples, com poucas pessoas presentes. Um contraste doloroso para quem já arrancou risadas de milhões de brasileiros. Sandra Brea. Nos anos 70 e 80, Sandra Brea era uma das maiores estrelas da TV brasileira. Linda, talentosa e carismática, brilhou em novelas de sucesso como O Bem Amado, Corrida do Ouro, Escalada, Elas por Elas, Ti. Ai, hoje? É, mas é só pra imprensa. Puxa vida, eu queria tanto ver essa mostra. E Felicidade. Da desenvoltura dela na casa do Álvaro, em Paris, e escovava os dentes com champanhe. Era presença certa nos eventos mais badalados e sempre cercada por colegas e admiradores. Mas, em 1993, sua vida mudou de forma radical. Sandra teve a coragem de revelar publicamente que era soropositiva, algo extremamente tabu para a época. Ao invés de apoio, ela enfrentou preconceito, afastamento de colegas e até o silêncio da mídia que antes tanto a exaltava. Nos últimos anos, lutou contra um câncer no pulmão e viveu o abandono, inclusive de familiares. No dia 4 de maio de 2000, Sandra Brea partiu sozinha, vítima do câncer. Um final solitário para uma mulher que, um dia, foi símbolo de talento e coragem na televisão brasileira. Carlos Kurt. Figura inesquecível do humor brasileiro, Carlos Kurt ficou eternizado como o alemão do programa Os Trapalhões. Com seu jeito caricato e divertido, marcou gerações e se tornou presença constante em produções de humor na TV e no cinema. Nos anos de sucesso,
Vivia cercado de colegas, fãs e convites para trabalhar. Mas nos anos 90, a vida deu uma guinada difícil. Diagnosticado com Alzheimer, Carlos precisou se afastar definitivamente da carreira artística. Sem poder trabalhar, mudou-se em 1996 para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde viveu ao lado da esposa e da filha. Com o tempo, amigos e colegas de profissão foram sumindo e as visitas se tornaram raras. Em 4 de março de 2003, faleceu aos 70 anos, vítima de uma parada cardíaca. Partiu longe dos holofotes, quase esquecido pelo público que um dia riu com suas piadas. Leila Lopes. Nos anos 90, Leila Lopes era um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira. Brilhou em novelas de sucesso como Despedida de Solteiro, Renascer e Tropicaliente, interpretando personagens que a tornaram querida pelo público e reconhecida pela crítica. Com beleza marcante e talento, parecia ter uma carreira longa e sólida pela frente. Mas, depois do auge, a vida tomou rumos inesperados. Afastada das novelas, enfrentou dificuldades financeiras e problemas emocionais. Sem os convites e o assédio da mídia de outros tempos, passou a viver cada vez mais reclusa, sentindo-se esquecida pelos antigos colegas e pelo público. Morando sozinha no bairro do Morumbi, em São Paulo, a solidão se tornou companheira constante. No dia 3 de dezembro de 2009, Leila tirou a própria vida, deixando uma carta de despedida que emocionou o país e revelou o sofrimento que enfrentava. Um fim trágico e silencioso para uma artista que, no auge, parecia ter o mundo a seus pés. Sebastião Vasconcelos. Com uma carreira extensa no teatro, no cinema e na TV, Sebastião Vasconcelos deu vida a personagens marcantes como o Coronel Tenório Tavares em Saramandaia, o rígido César Vilhena em Selva de Pedra, o Zé Esteves em Tieta desse jeito eu acabo fazendo uma besteira com a senhora! E o sensível João do Piano em Felicidade. Durante décadas, foi presença respeitada e admirada nas produções brasileiras. Mas, depois de deixar a TV Globo, entrou em um período de profunda depressão. Segundo relatos de sua esposa, perdeu a vontade de viver, recusava medicamentos, não queria se alimentar e rejeitava cuidados. A energia que um dia encantou o público já não estava mais lá. No dia 15 de julho de 2013, faleceu aos 86 anos, vítima de pneumonia. O ator estava internado desde 30 de junho no Rio de Janeiro. Morreu aos 86 anos no Rio o ator Sebastião Vasconcelos. Seu corpo foi cremado 2 dias depois, em uma cerimônia simples e restrita à família. Um final silencioso para um ator que marcou tantas histórias na dramaturgia nacional. Carmen Silva. Nos anos 70 e 80, Carmen Silva brilhou como a pérola negra da música brasileira. Dona de uma voz potente e cheia de emoção. Um novo dia nascerá. Emplacou sucessos como Adeus Solidão. Adeus solidão. Conquistando fãs em todo o país. Era presença constante na TV, fazia shows lotados e vivia cercada de carinho e reconhecimento. Mas a fase de ouro não durou para sempre. Após o fim do casamento, veio a solidão. Os filhos se mudaram para os Estados Unidos e, aos poucos, a casa que antes vivia cheia ficou silenciosa. As dificuldades financeiras se somaram à depressão e a cantora foi se afastando cada vez mais da vida pública. No dia 26 de setembro de 2016, Carmen faleceu em São Paulo, vítima de uma parada cardíaca causada por tromboembolia. Partiu de forma discreta, longe dos palcos e da atenção que um dia recebeu de todo o país. Norma Bengel. Te lembra da Norma Bengel? Nos anos 60 e 70, ela era simplesmente um ícone. Brilhava no cinema, na TV, estrelou filmes marcantes como
o pagador de promessas. Você não desconfiou de nada? Nada. E os cafajestes. Ou será que você tem vergonha? Era aquela artista que todo mundo queria por perto. Tinha charme, talento e presença. Onde Norma chegava, os flashes disparavam sem parar. Mas o tempo foi passando e a história mudou. Os convites para trabalhar sumiram, o dinheiro foi ficando curto e a saúde começou a cobrar a conta. Sofreu 2 quedas dentro de casa. Perdeu o movimento do braço direito e teve uma grave lesão na coluna. Aquela vida agitada, cheia de gente ao redor, deu lugar a dias silenciosos. E os amigos de festa e de glamour, um a um, foram desaparecendo. Ela mesma chegou a dizer que se sentia esquecida. Em 9 de outubro de 2013, Norma partiu aos 78 anos, vítima de complicações de um câncer no pulmão. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 78 anos, a atriz, diretora e cantora Norma Bengel. Ela tinha câncer de pulmão e estava internada desde sábado. E o mais triste, no velório, só apareceram cerca de 15 pessoas. 15. Para quem já foi ovacionada por plateias inteiras, é de cortar o coração. Um fim solitário, injusto e doloroso. Para uma mulher que deu tanto para nossa cultura. A história de Norma Bengel nos ensina que a fama é passageira e que o verdadeiro valor está nas pessoas que permanecem ao nosso lado quando o brilho, o dinheiro e os aplausos acabam. Marina Miranda. Nos anos de ouro da TV humorística, Marina Miranda era pura alegria. Ela deu vida a personagens inesquecíveis como Dona Charanga. Nós estamos esperando o nosso ninho pra poder casar, não é? Dona Mandala e a crioula difícil. Tem comida pra bicho aí? Só pra cachorro, gato e galinha. Você vai ter que comer em outro lugar. Além de brilhar ao lado de Tião Macalé nos programas de Chico Anísio. Sua risada e seu jeito irreverente marcaram gerações. Marina era daquelas artistas que iluminavam qualquer set de gravação. Mas o tempo trouxe uma realidade dura. Diagnosticada com Alzheimer, ela ainda enfrentou um quadro grave de acumulação compulsiva. Vivia em condições precárias em seu apartamento, rodeada de lixo, objetos velhos e até animais mortos. A situação chocou até os agentes públicos que precisaram intervir. Marina Miranda, que vive hoje refém de uma situação dramática. A denúncia é feita por uma das filhas da atriz. Ela diz que a mãe mora num apartamento cheio de lixo e sem condições mínimas de higiene. Apesar dos esforços das filhas, Marina passou seus últimos anos longe dos palcos e da mídia. Em 20 de setembro de 2021, aos 90 anos, faleceu vítima de infecção urinária e doença pulmonar. Uma partida silenciosa para quem, um dia, fez milhões de brasileiros caírem na gargalhada. Sabia que você vinha me salvar. Wilson Simonal. Nos anos 60, Wilson Simonal era um fenômeno. Com sucessos como Balanço Zona Sul, Balance mesmo que é bom. Mamãe Passou Açúcar em Mim, Mamãe passou açúcar em mim. E Não Vem Que Não Tem, Nem vem que não tem. lotava shows, vendia discos como poucos e era presença constante na TV. Carisma, voz marcante e um público fiel o colocaram no topo da música brasileira. Mas uma polêmica durante a ditadura militar mudou tudo. Centenas de jornais atingem milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Acusado de colaborar com o regime, Simonal foi condenado pela opinião pública. Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Antes mesmo de se defender, veio o boicote, o isolamento e o esquecimento.
Amigos se afastaram, contratos foram cancelados e o brilho do auge desapareceu. O último show aconteceu em 25 de março de 2000. Pouco depois, debilitado por uma cirrose hepática causada pelo alcoolismo, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em 25 de junho de 2000, morreu aos 62 anos, vítima de complicações da doença. Foi um fim triste e silencioso para um dos maiores intérpretes que o Brasil já teve. João Paulo Adour. Nos anos 70 e 80, João Paulo Adour era considerado um dos galãs mais elegantes da TV brasileira. Brilhou em novelas marcantes como Selva de Pedra, Gabriela e Novo Amor, seu último trabalho na televisão. Tinha prestígio, reconhecimento e vivia cercado de convites, eventos e amigos. Mas depois desse período de ouro, João Paulo decidiu se afastar da carreira artística para cuidar dos negócios da família. O tempo passou e ele sumiu completamente dos holofotes. Levava uma vida discreta e solitária no Rio de Janeiro, longe da fama que um dia viveu intensamente. No dia 3 de setembro de 2018, seu corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro do próprio apartamento. Segundo a perícia, ele já estava morto há cerca de 10 dias, provavelmente vítima de um infarto. Partiu sem familiares próximos, sem despedidas e sem homenagens. Um fim silencioso para quem já foi querido por milhões de telespectadores. Cláudio Correia e Castro. Versátil e carismático, Cláudio Correia e Castro marcou gerações na TV brasileira. Interpretou personagens inesquecíveis, como Gugu, de A Gata Comeu. Vou dizer uma coisa. Você arranja um emprego, mas me arranja um senhor emprego. O Sr. Leopoldo, de A Força de um Desejo. Você queria saber o conteúdo? Não era esse o seu interesse? O conteúdo eu já sabia. O Conde Klaus, de Chocolate com Pimenta. O controle do dinheiro, do banco, do dinheiro das pessoas. Eu sei, serei praticamente dono de tudo. Eu posso até me candidatar, quem sabe. E o divertido Arcanjo Gabriel, de Deus nos acuda. E que, respeitando o livre-arbítrio que ele concedeu a cada um. Ao lado de Dercy Gonçalves. Durante décadas, esteve no topo, sendo aplaudido e admirado por milhões. Mas, nos bastidores, a vida já não tinha o mesmo brilho. Problemas financeiros, dívidas acumuladas e o abandono da esposa o colocaram em uma fase difícil. Com a saúde debilitada por diabetes e hipertensão, acabou se mudando para o retiro dos artistas, longe dos palcos e do glamour que um dia o cercaram. Em 16 de agosto de 2005, faleceu em decorrência de falência múltipla dos órgãos, após complicações de uma cirurgia cardíaca. Foi o fim discreto de um gigante da TV que merecia ter sido celebrado até o último momento. Eva Todor. Poucas atrizes tiveram uma carreira tão longa e respeitada quanto Eva Todor. Brilhou no teatro, no cinema e na TV, em personagens inesquecíveis como a sofisticada Kiki Blanche de Locomotivas. Gordinha. Olha, gordinha é a tua avó. E a engraçada Josefa de O Cravo e a Rosa. Tá fazendo cócega? Eu sei que o senhor tá me fazendo cócega na bolinha da orelha. Isso eu não tô gostando, não. Durante décadas, esteve entre as grandes damas da dramaturgia brasileira, colecionando fãs e aplausos. Mas nos últimos anos, a vida foi ficando mais silenciosa. Sem filhos ou familiares próximos, Eva vivia reclusa em sua casa, na zona sul do Rio de Janeiro, acompanhada apenas por enfermeiras e funcionários de confiança, que se tornaram sua verdadeira família. Em um gesto de gratidão, deixou sua herança para aqueles que cuidaram dela até o fim. No dia 10 de dezembro de 2017, faleceu aos 98 anos,
vítima de pneumonia. Eva Todor, que a gente conhece tanto, né? Morreu aos 98 anos em casa em consequência de uma pneumonia. Longe dos holofotes, mas com um legado que atravessa gerações. Francisco de Franco. Nos anos 60 e 70, Francisco de Franco era presença constante na televisão brasileira. Ator talentoso, com carisma e presença de cena, brilhou em várias novelas de sucesso na TV Globo, conquistando fãs e respeito no meio artístico. Tinha visibilidade, prestígio e, claro, gente por perto o tempo todo. Amigos, colegas de trabalho, convites para eventos. A vida parecia perfeita. Mas o tempo, mais uma vez, mostrou seu lado cruel. Com o passar dos anos, os papéis foram ficando escassos, o reconhecimento diminuindo e Francisco acabou se afastando da mídia. O glamour deu lugar a uma vida simples, trabalhando como motorista na prefeitura de São Bernardo do Campo. Era uma tentativa digna de seguir em frente, mas bem distante do auge que um dia viveu. No dia 10 de abril de 2001, a notícia abalou quem ainda se lembrava dele. Francisco faleceu vítima de um câncer no pulmão. O mais doloroso? Apenas 6 pessoas compareceram ao seu velório. 6. Para quem já foi visto e aplaudido por milhões, esse vazio na despedida foi devastador. Genane Machado. Nos anos 70, Genane Machado marcou presença na TV brasileira com personagens que conquistaram o público. Seu auge veio em 1971, vivendo a carismática Lucinha Sparadrap, na novela O Cafona, de Braulio Pedroso. Papel tão popular que até virou tema de música na trilha sonora. Também brilhou como Abedel na primeira versão de A Grande Família. Ele está muito mais jovem do que o Júnior, que na flor da idade está aí todo ranzinza. Exibida pela Globo. Mas, com o passar do tempo, Genane foi se afastando dos holofotes. Optou por viver de forma reclusa, distante do meio artístico e dos antigos amigos, mantendo apenas a companhia de uma cuidadora. O barulho da fama deu lugar ao silêncio de uma vida reservada. Em 2022, faleceu aos 70 anos, de causas não divulgadas. Sua partida foi discreta, sem homenagens públicas, refletindo o esquecimento que marcou seus últimos anos. Leila Cravo. Carreira no cinema, na TV e até como apresentadora. Leila Cravo viveu intensamente os anos 70 e 80. Se destacou em filmes de grande bilheteria, atuou em novelas e chegou a comandar o programa Fantástico, na Globo. Agosto, mês de aniversário do Fantástico. São 34 anos fazendo parte da vida da gente. Um feito que poucas atrizes alcançaram. Com talento e beleza, parecia ter um futuro longo e brilhante pela frente. Mas, aos poucos, a mídia que antes a procurava começou a esquecê-la. Os trabalhos diminuíram, o público a viu cada vez menos e Leila foi se afastando dos holofotes. Por trás desse silêncio, havia uma história marcada por dor e controvérsias. Aí eu cheguei, fui pra piscina. Aí eu tava lá, pensando na vida. Leila contou que foi espancada, violentada e jogada na rua enrolada em um lençol, com um bilhete na mão. Segundo seu relato, ela foi vítima de um estupro brutal num dos motéis mais caros do país. Foi atraída por um homem e, ao chegar no quarto, encontrou outros 2 esperando por ela. Um deles, supostamente, um ministro do governo da época. Ela ficou em coma por 13 dias e carregou as sequelas físicas e emocionais até o fim da vida. A versão oficial dizia que ela teria tentado tirar a própria vida. Suicídio. Então, olha só, a polícia diz que ela tentou suicídio. Mas Leila nunca aceitou essa narrativa. Ela dizia que foi jogada da suíte e que sobreviveu por um milagre. Nos últimos anos, vivia discretamente com a filha no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Em 5 de agosto de 2020, morreu aos 67 anos.
vítima de pneumonia e obstrução intestinal. O mais assustador: sua morte só foi descoberta quase 2 meses depois. Falar então da Leila Cravo, esquecida pela mídia, infelizmente. Ela morreu em agosto. Só agora que saiu a notícia. Leila partiu em silêncio, esquecida por uma mídia que um dia a exaltou, revelando o grau de esquecimento que marcou seus últimos tempos. Ficou ao lado dela apenas a filha Tatiana e a neta Ana Júlia. Presença constante e afetuosa, mesmo com o distanciamento de amigos e do meio artístico. Jacinto Figueira Júnior. Conhecido como o Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior foi um dos pioneiros do jornalismo policial na TV brasileira. Uma nova operação será realizada neste início de madrugada. Sua voz marcante e seu jeito direto de apresentar programas conquistaram o público e ele se tornou referência nesse formato. Durante décadas, esteve no ar, levando ao telespectador histórias impactantes e momentos de forte emoção. Mas o homem que um dia comandou a audiência enfrentou tempos difíceis no fim da vida. Em 2001, sofreu um derrame que deixou sequelas graves, afetando sua locomoção e audição. Além das limitações físicas, enfrentou dívidas e problemas financeiros que o colocaram longe da vida confortável que já tivera. Internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, desde novembro de 2005, faleceu em 27 de dezembro do mesmo ano, aos 78 anos, vítima de complicações pulmonares. Foi sepultado em uma cerimônia simples, marcada pela ausência de muitos colegas do meio artístico. Elisa Carla. Nos anos 70, Elisa Carla conquistou o público com seu carisma e talento únicos. Ficou eternizada como a icônica Dona Redonda, da novela Saramandaia. Eu te peguei! Cuico Vista! Anormal! Eu te peguei! Um papel que até hoje é lembrado como um dos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Seu humor afiado, sua presença de cena, tudo nela chamava a atenção. Era querida, admirada e tinha sempre a casa cheia de amigos. Mas a vida deu uma guinada dolorosa. Em 1994, um AVC mudou tudo. A partir daí, vieram os problemas de saúde. Como é que foi então? Como é que foram os últimos momentos com a sua mãe? Ela estava das clínicas desde 96, mas ela já estava adoentada desde 1994, onde ela teve um AVC. O que antes era uma vida cheia de movimento e visitas constantes, virou solidão. A própria Elisa lamentava que os amigos de outros tempos simplesmente desapareceram. Em 2011, em São Paulo, ela nos deixou em um cenário de esquecimento e abandono. Televisão é um açougue, é uma máquina de moer seres humanos. E moeu a Ilse. Já esqueceram dela. Agora, a causa-morte, qual que foi, Colim? Ela estava muito doente faz tempo, né, Colim? Seu corpo foi levado para o Rio de Janeiro, onde foi sepultada no cemitério do Caju. A Ilza Carla nos deixou aos 75 anos aqui em São Paulo. Espera um minuto só que eu vou falar com você, Colim. O corpo da Ilza Carla será enterrado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Detalhe, Geraldo. Longe dos holofotes, longe das homenagens que merecia. Uma despedida silenciosa para alguém que, um dia, fez milhões de brasileiros sorrirem. Elisângela. Com mais de 50 anos de carreira, Elisângela conquistou seu espaço como uma das atrizes mais queridas da televisão brasileira. Ganhou notoriedade em 1977, ao interpretar Patrícia na novela Locomotivas, papel que a eternizou na memória do público. Ao longo das décadas, participou de inúmeras produções de sucesso e era respeitada por sua simpatia e profissionalismo nos bastidores. Mas, apesar de tanto carinho dos fãs, sua despedida foi marcada pelo silêncio. Nenhum amigo famoso compareceu ao velório, fato que chocou a imprensa e entristeceu quem acompanhou sua trajetória. A atriz,
que tantas vezes fez parte das noites dos brasileiros, partiu longe das homenagens que merecia. Em 3 de novembro de 2023, faleceu aos 68 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. O enterro da atriz Elisângela, que morreu vítima de parada cardiorrespiratória, acontece hoje no Rio de Janeiro. Eu falo agora com a Diana Rocha. O velório vai acontecer aqui no crematório do cemitério da Penitência. Partiu de forma repentina, deixando um vazio imenso na memória de quem cresceu assistindo ao seu talento. Vamos para Ingrid Bergman e Humphrey Bogart em Casablanca. Cheia de amor, eu fico louca pra amar. Nelson Ned. Nos anos 70 e 80, Nelson Ned era chamado de o pequeno gigante da canção, e com razão. Sua voz inconfundível emocionava multidões. Dizem que se ama en la vida. Seus discos vendiam aos milhões e suas turnês internacionais lotavam teatros e estádios. Era sucesso absoluto, aplaudido de pé, disputado por programas de TV e celebrado como um dos maiores nomes da música romântica. Mas o tempo, implacável, mudou tudo. Em 2003, um AVC deixou sequelas motoras e cegueira no olho direito. Depois vieram o diabetes, a hipertensão e o Alzheimer. Aquele homem que um dia fazia o público cantar em coro passou a viver em silêncio, longe dos palcos e das luzes. Nos últimos meses, Nelson viveu em uma clínica de repouso em Cotia, São Paulo. Os amigos que um dia estavam sempre por perto já não apareciam com frequência e as visitas eram cada vez mais raras. No dia 5 de janeiro de 2014, aos 66 anos, partiu vítima de complicações como pneumonia e infecção respiratória. Foi cremado em São Paulo o corpo de Nelson Ned. Nelson Ned tinha 66 anos e estava internado desde sábado com pneumonia. A saúde dele já andava frágil. Em 2003, o cantor sofreu um acidente vascular cerebral que o afastou dos palcos. Foi embora longe do brilho que o consagrou, mas deixou um repertório eterno, capaz de atravessar gerações e manter viva a memória do pequeno gigante que conquistou o mundo com a sua voz. Maria Lúcia Dal. Atriz, roteirista, escritora e colunista, Maria Lúcia Dal foi um talento multifacetado que brilhou no teatro, no cinema e na televisão. Participou de novelas marcantes como Gabriela, Anos Dourados e Anos Rebeldes, além de atuar em peças e filmes de prestígio. Durante muito tempo, viveu cercada de reconhecimento, amigos e bons trabalhos. Mas, à medida que os convites rarearam e o dinheiro foi acabando, veio o isolamento. Os amigos se afastaram e a atriz passou a enfrentar problemas de saúde como insuficiência renal e Alzheimer. Sem recursos, mudou-se para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde recebia apenas a visita frequente da filha. No dia 16 de junho de 2022, Maria Lúcia Dal faleceu, cercada pelo silêncio do esquecimento, mas deixando para trás um legado importante na dramaturgia brasileira. Zilkha Salaberry. Para muita gente, Zilkha Salaberry será eternamente lembrada como a primeira intérprete da boneca Emília, na versão de 1977 do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas imagine, não houve tempo nem para um cafezinho. Mas sua carreira foi muito além disso. Marcou presença em personagens como a Judicéia Cajazeira, de O Bem Amado, e Conceição, de Gata Comeu. Era uma atriz versátil, querida e com um talento que atravessou décadas na TV brasileira. A vida, porém, deu uma reviravolta dura. Um AVC comprometeu os movimentos de suas pernas e braços, tornando impossível viver sozinha. Sem família próxima para oferecer suporte diário, ela precisou se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Lá,
Enfrentou dias de saúde frágil, mas também momentos de fé, passando horas rezando, como ela mesma contou em entrevistas. No dia 22 de setembro de 2009, pouco antes de completar 76 anos, faleceu vítima de insuficiência respiratória e infecção urinária. Morreu hoje aos 87 anos. Zilka Salaberry estava internada no Rio há quase um mês, com problemas pulmonares. Foi um adeus discreto para alguém que, por tantos anos, fez parte da infância e das memórias afetivas de milhões de brasileiros. Belchior. Autor de um dos álbuns mais importantes da música brasileira, Alucinação, 1976. Belchior marcou gerações com sua voz única e letras profundas. Somos os mesmos que vivemos. No auge, era presença constante em programas de TV, lotava shows e tinha seu nome gravado entre os grandes da MPB. Mas, em 2009, tomou uma decisão que deixou fãs, amigos e familiares perplexos. Desapareceu completamente. Foram 10 anos isolado com a esposa, longe da família, sem nenhuma explicação. Foi encontrado anos depois vivendo no Uruguai. Mas foi no Uruguai, na cidade de Colônia do Sacramento, que apareceram as primeiras pistas consistentes. Longe dos palcos. E finalmente chegamos a Belchior. Belchior? Bom, olha, posso dizer que Por onde você tem andado? Enfrentando dificuldades financeiras e acumulando dívidas. Acumula dívidas de cerca de R$18 mil de estacionamento e a gerência não consegue encontrar Belchior para resolver o problema. Segundo relatos, chegou a dormir sob pontes e a depender da ajuda de conhecidos para se manter. Belchior moraram em várias cidades, no Brasil e no Uruguai. Não tinham residência fixa, nem dinheiro. Contavam com a ajuda de amigos e fãs que guardavam segredos sobre o paradeiro do casal. Belchior optou por uma vida reclusa, distante da mídia que um dia o aplaudiu. Belchior! Você não sente nem vê. Em 30 de abril de 2017, faleceu aos 70 anos, vítima do rompimento de um aneurisma da aorta, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Morreu hoje no Rio Grande do Sul o cantor e compositor Belchior. A esposa Edna de Araújo sentiu falta do cantor. Foi procurá-lo, mas quando encontrou, ele já estava morto. Partiu cercado de comoção dos fãs. E também no Centro Cultural Dragão do Mar, ainda hoje à noite, fãs e músicos vão fazer mais uma homenagem a Belchior. Mas com a solidão como companheira nos últimos anos de vida. César Macedo. O público dos anos 90 certamente se lembra de César Macedo como o divertido seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo. Que lugar costumavam ficar os teutões? Dentro dos sutiãs. Perguntar aqui comigo é na manteiga, escreveu no Leão Paulo comigo. Com seu jeito cômico e marcante, conquistou milhões de telespectadores e também brilhou em outros humorísticos, como Escolinha do Barulho e Uma Escolinha Muito Louca. Era querido, reconhecido e vivia no ritmo animado da TV brasileira. Mas, fora das câmeras, a vida seguiu outro caminho. Enfrentou dificuldades financeiras graves. Por um tempo, recebeu ajuda de Gugu Liberato, que reformou sua casa. A antiga casa foi demolida. E 15 dias depois... Olha, ela ficou cinematográfica, parece até cenário de televisão. Tampo de vidro, pé central, são ideais para cadeirantes. Isso é muito importante de eu dizer, né? Mas a saúde já estava muito fragilizada. Diagnosticado com Alzheimer, viu seus dias ficarem cada vez mais silenciosos e solitários. O humorista está sozinho em casa. A cama dele é o sofá da sala. Após fraturar o fêmur, sofreu uma infecção hospitalar e pneumonia. Faleceu em 30 de abril de 2016, aos 81 anos,
no Hospital Estadual de Franco da Rocha, longe dos palcos e da presença dos colegas que um dia riram ao seu lado. E aí? Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Comenta aqui embaixo qual dessas histórias mais te chocou. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que também vai se emocionar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!